Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, agendou o julgamento do deputado Daniel Silveira para 20 de abril. Inicialmente, o Fux pensava em fazê-lo na primeira semana de maio. Que abril tem feriado, né? Tem Tiradentes, tem a Sexta-feira da Paixão. Então, a gente sabe como é que o Supremo faz em feriado. Mas o Tiradentes cai numa quinta, né? Dia 21. E aí os caras, às vezes, enforcam a semana inteira. Ou, pelo menos, aparecem lá na terça ou na quarta. E aí, um abraço. Mas o Supremo, pressionado por uma nota do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Por quê? O Daniel Silveira refugiou-se no prédio da Câmara. Passou lá à noite. Outros deputados lá ficaram, dizendo que estavam lá em solidariedade, etc. E a situação, logo pela manhã, era a seguinte: uma ordem do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, para que Daniel Silveira voltasse a usar tornozeleira eletrônica e limitasse suas ações, seus deslocamentos, aquilo que estava determinado anteriormente, quando ele foi liberado do uso de tornozeleira. Só pode sair do Rio de Janeiro para ir a Brasília, não pode ir a qualquer outro lugar. E não pode encontrar-se com outras pessoas que estão no inquérito. O Lira deparou-se com essa situação. Um deputado refugiado na Câmara e uma ordem judicial para que aquele deputado volte a usar tornozeleira eletrônica. Você não vai na esquina, compra a tornozeleira e põe. Quem faz isso é a Polícia Federal, no caso. Então, o que faria a Polícia Federal? Entraria no prédio da Câmara? Ou ficaria lá fora esperando? Quantos dias? Quantas noites? Uma situação insustentável. E aí o Lira disse o seguinte: a minha obrigação é defender a inviolabilidade da Casa do Povo, assim chamada, né, conceitualmente, porque os deputados são, em tese, representantes do povo, como os senadores são os representantes dos entes federativos, dos estados. Por isso que no Senado, cada estado tem número igual de representantes, 3 para cada um, 27 estados, 81 senadores. 27 estados, considerando aí os 26 e o Distrito Federal, né? Os 27 entes federativos, as 27 unidades da federação, 3 para cada um, 81. A Câmara, em tese, é a casa daqueles que representam diretamente o povo. Isso é um conceito da República, da divisão dos poderes e da representatividade. Cada um representa o quê? E por ser o Congresso um poder, o Legislativo, suas instalações estão sujeitas a condições peculiares, porque ali está um dos poderes da República. Da mesma maneira, o prédio do Supremo, da mesma maneira, o Palácio do Planalto. E isso se reproduz, claro, nos estados, nos municípios. Uma Câmara de Vereadores está ali, em tese, abrigando os representantes do povo. E sua instalação física ganha certas garantias. E aí, ao dizer isso, Arthur Lira estava afirmando o seguinte: aqui não entrará polícia para levar um deputado.
Mas, ao mesmo tempo, ele disse: não cairei na armadilha de transformar a Câmara num palco para alguém que busca tornar tudo isso um espetáculo para ganho próprio. Está se referindo ao Daniel Silveira. Então o Lira demonstrou com essa nota que ele não estava defendendo o Daniel Silveira e seus atos e suas palavras, mas a Câmara. E aí disse o óbvio. E o óbvio virou solução mágica. Virou. Porque ele afirmou o seguinte: a única saída é o Supremo julgar esse troço logo, pô. O Supremo precisa rapidamente julgar se o deputado cometeu um crime, não cometeu, se é culpado, se é inocente. Se for culpado, a Câmara deverá se manifestar, a Câmara dos Deputados. Mas aí ele é um condenado. Pode até continuar, como há casos assim, de deputado que dorme na cadeia e durante o dia vai lá no Congresso, vai lá na Câmara dos Deputados trabalhar. É uma anomalia? É esquisitíssimo? É. Deveria ser assim? Não. Mas há até essa possibilidade. Mas antes é preciso julgar. Afirmar é culpado, é inocente. Não há nenhuma dúvida de que aquele vídeo do Daniel Silveira é, primeiro, parco de ideias, né? Amontoado de xingamentos e tal. E a questão da ameaça, do ponto de vista legal, ela sempre é discutida, né? Se alguém diz assim: os juízes do Supremo estão errando tanto que estão sujeitos até a agressões. Aí é preciso decidir se isso é incentivo à agressão ou apenas um comentário que não configura ameaça. Há várias e várias situações em que esse tipo de discussão foi parar num tribunal. Às vezes até fora dos poderes, né? Alguém diz uma coisa que afeta uma outra pessoa e essa outra pessoa vai lá no judiciário e fala: ó, há uma ameaça aqui. E aí o juiz tenta descobrir se ali há de fato uma ameaça, e se há uma ameaça, se ali há uma promessa de realização do que foi ameaçado, ou se é uma advertência. Ó, agindo assim um dia, você está sujeito a tal coisa. Várias e várias vezes isso foi discutido. Isso será discutido no Supremo, não há dúvida. Há ali uma ameaça ou não há? Ou apenas uma advertência raivosa? As palavras usadas são típicas do sujeito, não é? A grande pergunta é como é que está lá, como é que foi eleito. Mas isso já não surpreende a nós, brasileiros, né? Já não nos surpreende. Quantos e quantos estão lá sem a melhor qualificação e depois até de crimes reconhecidos, foram reeleitos. Alguns têm 200 processos, alguns têm condenação, mas depois o cara é reeleito. Consegue convencer parte importante, considerável do eleitorado de que ele pode representá-los bem. Fazer o quê? Se o cara tem os direitos políticos e o eleitor decide que sim, que ele é o melhor representante, os outros eleitores não têm o que fazer. Mas surpreende, né, que certas figuras cheguem ao parlamento. Mas isso é uma decisão do eleitor do Rio de Janeiro. Não é do Alexandre de Moraes, não é de ninguém. É do eleitor do Rio de Janeiro. Agora, ele fala um monte de bobagem
E a questão é a definição se isso é uma ameaça criminosa, se é um crime ou se é apenas um monte de bobagem. Ao fim, é o que o Supremo terá de decidir. Mas há muitos problemas que vão além da questão é culpado ou é inocente. Falou besteira? Falou. Ameaçou as instituições democráticas? É isso que o Supremo tem de decidir nesse julgamento, agendado agora para 20 de abril, uma quarta-feira. Não quer dizer que vai se encerrar no dia 20 de abril, até porque no dia seguinte é feriado, né? Então talvez fique para a semana seguinte, talvez alguém paralise o julgamento e esse troço se arraste. Mas há duas questões que nós devemos considerar que vão além de Daniel Silveira. A maioria absoluta do povo brasileiro não sabe nem quem é Daniel Silveira. É natural. Isso é natural. Aliás, o povo está tão aflito, está enfrentando problemas reais, tão gigantescos, que não tem muito tempo para moinhos de vento. Os problemas reais, avassaladores. O sujeito que está com dificuldade de comprar comida, obviamente não está muito preocupado com o fim dessa história. O sujeito que está com dificuldade para comprar o botijão de gás, ou para pagar a conta de eletricidade, ou para pagar a passagem no transporte público, para comprar remédio, ele realmente não está preocupado com isso. No entanto, por que devemos nos preocupar com isso? Porque toda decisão do Supremo tem de ser observada como precedente, referência. Mesmo aquelas que são de um caso específico, que não tem efeito geral, que não se tornam norma para todas as situações semelhantes. Casos específicos também são importantes porque em algum momento da história eles serão tomados, as decisões que o Supremo toma hoje serão lá na frente observadas e tomadas como referência jurídica. O acórdão, quando é divulgado, ele vira um documento que passa a ser parâmetro em muitas outras decisões por anos e anos. Até que haja, se houver, uma decisão que leve a anterior ao esquecimento. Ela passa a ser desconsiderada porque é uma nova posição da Corte Constitucional. Primeiro ponto é a questão do inquérito. É sempre bom lembrar, como já fizemos aqui diversas vezes, inquérito iniciado de ofício, ou seja, sem provocação da Procuradoria-Geral da República, ele é vedado, a não ser em casos onde o crime ocorre dentro da instalação física, dentro do prédio do Supremo, dentro daquilo que vemos como abrigo físico, concreto, real do Supremo, não metafórico. O Toffoli conseguiu uma interpretação criativa para isso, entendendo que todos os ministros, estando em território nacional, são o Supremo representado fisicamente. Isso pode parecer uma bobagem, uma questão de semântica. Não é. Porque é uma interpretação, entre aspas, criativa, subjetiva, do regimento do próprio Supremo. Não é nem da Constituição,
do regimento do próprio Supremo. Porém, o Supremo referendou essa visão do Toffoli. Não há o que fazer. Não há o Supremo do Supremo. Não há o tribunal que julga o Supremo. O que há é a possibilidade de ministros do Supremo serem julgados no Senado. Mas não há uma corte revisora de decisões do Supremo, uma quinta instância. Não há. Revisão de decisões do Supremo só podem ocorrer no próprio Supremo. Não só decisões individuais, monocráticas, mas também decisões coletivas mediante um recurso, um agravo. O Supremo pode reconsiderar uma decisão sua, como já ocorreu. E, obviamente, as decisões individuais podem ser revistas pelo colegiado, seja na turma, seja no pleno. Mas é esse inquérito de ofício que suscita a primeira grande dúvida constitucional. Por exemplo, Marco Aurélio Melo, hoje aposentado, disse na época que aquilo era um erro do Toffoli, que o Supremo não poderia abrir aquele inquérito, que o Supremo não poderia ser ao mesmo tempo promotor, polícia e juiz. Ele não pode ser as três partes do inquérito, cabendo a outra parte, a defesa, aquele que é denunciado. Mas ele não pode ser a polícia que investiga, o promotor que denuncia e o juiz que julga. Ninguém pode ser isso numa democracia, num Estado de Direito. Ninguém pode ser o que investiga, o que acusa e o que julga. Essa foi uma denúncia feita contra o Sérgio Moro. Só um parênteses aqui, abrindo e fechando parênteses rapidamente. Que eu falei do Sérgio Moro. Ô Moro, você foi na justiça para proibir o Twitter, ou para que o Twitter remova, e o YouTube também, publicações do Greenwald contra você? Pô, se você acha que o cara tá mentindo, tá caluniando, tá difamando, vá à justiça contra as afirmações, mas não para que sejam censuradas as publicações. E o juiz concordou, liminarmente. O Twitter, por enquanto, nega-se a cumprir essa ordem de um juiz brasileiro, o que já suscita outra discussão. Mas, ô Sérgio Moro, bata às portas da justiça, vá a um tribunal e peça, vá a uma corte e peça, apresente uma denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, dizendo que ele está difamando você, está injuriando, está caluniando. E aí há um processo, há uma investigação, e se julgarem que é pertinente isso que você está dizendo, ele será denunciado. Mas censurar, pedir censura. Bom, fechando parênteses. Então, o juiz não pode ser, além de juiz, promotor e investigador. Não pode. Polícia é polícia. Ministério Público é Ministério Público. Juiz é juiz. Inclusive juiz do Supremo. Esse é o primeiro ponto. O Marco Aurélio Melo falou: isso está errado. O Alexandre de Moraes não pode ser, porque aí ele foi colocado como o relator do inquérito, o gerente do inquérito pelo Toffoli. Detalhe, não houve sorteio, foi uma indicação direta, dedaço, né? Será aquele? O Toffoli então presidiu o Supremo e indicou o Alexandre de Moraes. Outro problema, não ter havido um sorteio e sim uma indicação. Alguns ministros concordavam com Marco Aurélio Melo. Mas aí houve aquele episódio ridículo
quando os caras meteram foguetes em direção ao Supremo. Aquilo enfureceu, essa ação cretina, né? Realmente cretina, cretiníssima, enfureceu de vez os magistrados e aí eles fecharam a questão. Mas até aí pode-se discutir a natureza do inquérito. Outra coisa é se crimes estão sendo revelados e devem ser punidos, se são crimes. Até porque o Supremo disse sim, pode haver um inquérito. Acabou. Podemos lamentar, imaginar que isso pode ser repetido lá na frente com graves consequências contra a democracia, tudo bem. Mas foi a decisão do Supremo. Faz parte do jogo, não há um tribunal revisor. Mas aí vem outra questão. Prisão preventiva. Aquela que o Gilmar Mendes tanto combate. Ele, inclusive, denuncia os abusos e luta para que haja cada vez mais limites à prisão preventiva. A lei deixa claro o critério para uso da prisão preventiva, do instituto da prisão preventiva. Situações que permitem que o juiz atenda ao pedido da polícia e decrete prisão preventiva. Quais são essas situações? O sujeito pode fugir do país. Opa, ele pode fugir. Prisão preventiva. Se ele ficar solto, ele pode destruir provas. As provas que existem neste caso são documentos que estão em poder do acusado ou de gente próxima a ele. Então ele pode destruir as provas. Isso pode levar ao decreto de prisão preventiva. Outra situação. Ele pode coagir testemunhas, ameaçá-las ou suborná-las, constrangê-las. Isso é possível? É. Então, é uma situação que o juiz pode levar em consideração para decretar a prisão preventiva. E, por fim, a continuidade do crime. E foi isso que o Alexandre de Moraes alegou. O crime continua sendo praticado. Alguém pode dizer, mas como? E ele diz, está na internet. Se o vídeo está por aí, o crime continua sendo praticado. Essa tese será aceita pelo Pleno? Porque ela também é perigosa. Se alguém comete um crime uma única vez, ou um delito, ou algo que pode ser considerado crime, pode levar alguém a um julgamento. Na internet, portanto, aquilo pode ficar circulando. Às vezes até depois do sujeito falar, errei, sinto muito, falei bobagem. Não importa, está lá. O crime continua sendo praticado? É outra questão a ser debatida. Pelo menos tivemos um avanço diante da situação um tanto quanto grotesca que vigorava hoje de manhã. O deputado refugiado na Câmara e uma ordem lá fora para que coloquem nele uma tornozeleira eletrônica. A nota do Lira, pelo menos, provocou a reação do Fux e no dia 20 de abril o Supremo deve pelo menos começar a resolver essa história. Ronald. Bandeirantes Acontece, o tema editorial de abertura já estará prontinho, disponível para você reouvir, ouvir do princípio, ouvir outra hora. É o podcast Entendendo a Notícia. Tudo lá no site da Rádio Bandeirantes ou no seu agregador de podcasts preferido. Rede Bandeirantes de Rádio.